Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mensagem da Última Hora. Nós vamos dar prosseguimento à série de vídeos desta série Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Esperamos que você esteja analisando cada tema, cada assunto aqui tratado, fazendo uso, tomando por base as Sagradas Escrituras, a sua Bíblia. Esperamos que você esteja examinando as Escrituras, dos assuntos, dos temas que nós estamos passando aqui, que nós estamos compartilhando aqui com você. Lembrando, já falamos isso na primeira série, também no vídeo passado, que Jesus falava com a multidão, falava de uma forma mais especial com seus discípulos, a partir de que eles tinham interesse, a partir de que eles mostravam interesse, a partir de que eles tinham sede em conhecer mais da palavra de Deus. Então, se é assim, né, o seu caso, se você está interessado, interessada, eu tenho certeza, eu estou certo, tenho fé que Deus vai te ajudar a compreender. Assim como ele trabalhou com os discípulos, ele também vai te ajudar a compreender melhor cada um dos temas, dos assuntos que nós estamos trabalhando aqui. Nesse vídeo, nós vamos aprofundar um pouco mais, nós vamos trazer mais algumas referências e desta feita vai ficar aqui uma pequena tarefa, não é, meu caro amigo, amiga, irmão, irmã, para você, porque nós vamos citar as referências e caberá a você, desejando aprofundar-se mais no tema que nós tratamos no primeiro vídeo, você mesmo, você mesma examinar a sua Bíblia em cada um dos assuntos que nós vamos citar, dos temas a que se referem as referências que nós vamos passar aqui. Nós não vamos ler cada uma das referências, mas vamos citá-las e informar a você o assunto de cada uma delas, pois assim você desejando pode aprofundar-se mais no conhecimento das Escrituras, lendo cada uma dessas referências. Então, as Escrituras afirmam que Deus é invisível. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Primeira epístola, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e 16, e primeira carta, ou primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Também as Escrituras afirmam que Deus é Espírito. Nós vamos aprofundar depois, no decorrer desses próximos vídeos, as principais referências que estão citadas aqui. Mas você já pode ler, você já pode examinar cada uma delas e comprovar essas verdades. Então, as Escrituras afirmam que Deus é Espírito. João, capítulo 4, versículo 24. As Escrituras também afirmam que Deus é infinito. Jeremias, capítulo 23 e versículo 24. As Escrituras afirmam que Jesus Cristo é a revelação de Deus, é a manifestação em carne de Deus. João, capítulo 1 e versículo 18. Jesus é a imagem de Deus, que é Espírito. Jesus é a manifestação em carne do Deus Espírito. Por isso que nós afirmamos já anteriormente que em Jesus está, ou seja, Jesus é o próprio Deus. Tá? Cremos que no decorrer dessa série você vai compreender melhor essa afirmação. Portanto, fique conosco, mas fique com isso. Jesus é a revelação de Deus, é a manifestação de Deus em carne.
Também Jesus é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1 e verso 15, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e segunda carta, ou segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 até o 6. Em Mateus, capítulo 1, versículo 23, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 23, nós encontramos que Jesus é Deus conosco. Portanto, Jeová, ou Jesus, é o Jeová do Velho Testamento, porque Deus se manifestou em Jesus e dessa forma nós podemos falar que Jesus é Deus conosco. O homem jamais poderia ter contato com Deus, contato físico com Deus, se ele não tivesse se manifestado, se ele não estivesse dentro de Jesus. Portanto, Jesus é Deus conosco. As Escrituras também afirmam que Deus estava em Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Também afirmam que Deus habita em Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. E que Deus é Salvador em Cristo. Deus se manifestou em Cristo para salvar o mundo. Judas, capítulo 25. Nós temos ainda algumas referências aqui para trazer para você, mas já queremos lhe adiantar que você seguindo esta série, desde a primeira, por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, depois passando por esta série, e depois por outras, que é uma sequência que apresenta a mensagem da última hora, e o mensageiro da última hora, apresenta os fundamentos, o mensageiro, e apresenta a sua mensagem, você vai compreender, você vai poder compreender exatamente como é que nós podemos enxergar essa manifestação de Deus em Jesus e por que Jesus teve que vir à Terra, por que ele teve que morrer na cruz para nos salvar. A mensagem da última hora nos mostra, nos revela por que teve que ser sacrifício por meio do sangue. Essa mensagem, ela deixa-nos revelado, ela traz tudo, deixa tudo claro para nós. Por meio dela nós podemos entender por que Jesus teve que, Deus teve que encarnar-se em Jesus, ou seja, o próprio Deus teve que descer aqui e pagar o preço com sangue. Por quê? O que aconteceu que teve que ser sangue para nos comprar? Para que nós tivéssemos a oportunidade de ser hoje, através de Cristo, através do seu sacrifício, concidadãos dos céus. Agora, nós vimos lá na primeira série como é que é possível fazer parte de uma família. O que é que nós temos que receber para ser chamados, para ser considerados membros de uma família. Nós vimos lá na primeira série de vídeos, quando nós falamos por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E no decorrer destas séries, você vai então poder compreender e à medida que você vai tomando conhecimento, contato com a mensagem da última hora, você vai compreendendo, você vai podendo compreender melhor por que do sacrifício, por que da necessidade de sangue e por que receber o nome e tantos outros temas que nós vamos trabalhar aqui nesse canal, que trata da mensagem da última hora. Portanto, Jesus Cristo, diante de todas essas referências, nós podemos concluir. Jesus Cristo é a revelação de Deus, ele é Deus encarnado. Ele não é
a segunda pessoa da Santíssima, assim chamada Santíssima Trindade. Nós vamos ver, deixar isso claro, inclusive, quando é que surgiu essa chamada Santíssima Trindade. Nós vamos falar sobre isso, tá? No decorrer destas séries. Tá? Vamos falar também sobre batismo, o surgimento do batismo, onde é que surgiu o batismo nos títulos, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós vamos tratar de tudo isso. Esperamos deixar isso tudo muito claro para você. Então, portanto, Jesus Cristo é a revelação de Deus, ele é Deus encarnado. João, capítulo 1, versículo 14. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. Isso está, deixa bem claro na referência, João, capítulo 8, e o versículo 19. Portanto, ninguém vê ao Pai, senão em Jesus. João, capítulo 6, João, capítulo 14, do versículo 6 ao 10. E também a referência de João, capítulo 6, e o versículo 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Ou seja, somente aquele que é de Deus reconhece o Pai. Somente aquele que é filho reconhece o Pai. Não é? Não tem como reconhecer o Pai se não for filho. É impossível, não é? Reconhecer alguém como pai, sendo que não é filho. E todo filho recebe o nome a que se refere àquela família. Não é? E, portanto, quem vê a mim, vê ao Pai. João 14 e versículo 9. Pois eu e o Pai somos um. Palavras de Jesus em João capítulo 10 e o versículo 30. Foi por essa razão que Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20 e o versículo 28. E Pedro disse: Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus, único Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque estamos falando do mesmo. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. A referência que nós acabamos de citar, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E por essa razão também que Paulo escreveu: Cristo, Deus eternamente. O que é eternamente? O que era, o que é e o que será. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. E os apóstolos tendo a revelação, Lucas capítulo 24, versículo 45, e Gálatas capítulo 1, versículo 12, em cumprimento a Mateus 28, 19, já falamos sobre isso na primeira série, na série Por que Batizar em Nome do Senhor Jesus Cristo, batizaram usando o quê? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme vemos em Atos 2 e verso 38, Atos 8, versículo 14 e versículo 16, né? Atos capítulo 8, versículo 14 e 16, até o 16, Atos capítulo 10, versículos 47 e 48, Atos capítulo 19, versículo 1 até o 5, são todas escrituras que nós indicamos que você examine, que você leia, conferindo com aquilo que nós estamos apresentando aqui. Então, concluímos que Jesus veio manifestar o nome de Deus aos homens. Jesus manifestou o nome de Deus, o nome que nós, homens, podemos chamar a Deus. Manifestei o teu nome. João capítulo 17, versículo 6. Em João 17, versículo 26, Jesus diz: Eu lhe fiz conhecer o teu nome.
Jesus veio manifestar o nome de Deus aos homens. Mais referência. João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai. João 14, versículo 26. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. E João capítulo 14, versículo 8. O que nos basta. E qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Mais uma vez, indicamos que você examine cada uma dessas referências, lendo, orando, porque somente Deus é quem pode nos dar a revelação de sua palavra. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre Jesus, Senhor e Cristo. Esperamos você no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fique à vontade para se inscrever. Se tem alguma dúvida, só clicar no botão que está lá no cabeçalho, escrito Fale Conosco. Clica ali, vai ser possível para você entrar em contato conosco. Teremos o maior prazer de atender você, de te ajudar a esclarecer qualquer dúvida que você tem. Ficamos por aqui nesse vídeo, desejando que Deus te abençoe, que Deus esteja alimentando a sua alma. É o único objetivo desse canal, prover, trazer divulgação da mensagem da última hora que alimenta a nossa alma e que nos prepara para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Até breve.